direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Tiago Rocha. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado pelo convite, Glauber. Tiago, você é presidente da Câmara de Comércio, é isso? Câmara de Modernização de Crédito e Instrumento de Gestão de Risco. Então, e o que nós temos de moderno de crédito agora, Tiago? Recentemente, para você falar para a gente, antes de a gente começar a falar em reforma tributária e tudo mais, vamos falar um pouquinho de crédito. Olha, Glauber, que a gente tem demandas, né, especialmente de desregulamentação ou de melhorias no ambiente de negócio para o crédito privado, né? A Câmara trabalha por meio dos seus especialistas aí para melhorar a visibilidade, né, a percepção de risco do negócio. Então, todos esses players que estão entrando novos aí, os fomentadores, as fintechs, para que eles consigam ter o mesmo grau de informação que hoje tem uma instituição financeira, né? Agora, como é que funciona, Tiago? Vamos pegar, exemplo, a gente vinha da safra passada, aí com soja 170, 180, aí de repente a soja cai para 115. Aí você vinha com milho, por exemplo, a 70, de repente cai milho para 36. Né? Como é que fica uma estruturação de crédito nesse sentido? Aí quando cai assim, o pessoal que dá crédito não dá uma recuada? Como é que funciona isso? Sem dúvida, Glauber, sem dúvida, né? Esses momentos que a gente precisa ainda mais da concorrência no crédito, né? Aquelas fontes tradicionais que são importantes, elas costumam ter um compliance muito mais rígido. Então, eles saem do mercado ou eles vão conceder crédito apenas para aquele nível, aquele público que é de baixíssimo risco. Né? As pesquisas mostram que é através dessas novas fontes de financiamento, especialmente as fintechs, que aqueles produtores com maior risco vão conseguir, talvez não no ideal. Agora, por que uma fintech? Ideal, por que uma fintech? O que seria fintech? Seria aqueles fundos de investimento, é isso? Fintechs são todas as empresas que aplicam tecnologia, né, para concessão de crédito, seja através de um crédito próprio ou seja apenas intermediando o credor e o devedor, o investidor, na verdade, né? Agora, por que uma empresa que a fintech vai dar um recurso mais do que o Banco do Brasil vai dar, ou seja, com uma Caixa Econômica e tal, é mais fácil para eles? São menos avessos a risco, né, Glauber? Então, assim, essas fintechs, quando a gente fala em fintech, a gente lembra das plataformas de intermediação de pagamento, mas os bancos digitais também são, e eles têm crescido muito. Tem até uma última reportagem do Valor Econômico que mostra isso, né? O crescimento delas e quanto elas têm apetite a risco. Então, cabe agora a todo esse aparato estatal olhar, né, colocá-las em par de igualdade para poder conseguir concorrer no mercado de crédito. Agora, você que acha ou você que acompanha isso há muito tempo, o que é importante, por exemplo, para alguém que quer tomar crédito, né? Para alguém que vai dar o crédito, o que ele olha principalmente? Tem algum fator primordial? Por exemplo, é o tempo que esse cara tem no negócio? Qual que é um fator muito importante? Porque eu vejo hoje, por exemplo, a pessoa montou uma empresa, né? Ela criou uma empresa, uma agropecuária nova, entendeu? Eu vejo que não consegue pegar crédito, se ela não tem 3 anos ainda de balanço, seja lá o que for. Então, você imagina no caso de um ramo de floresta que para você ter o corte depois de 6 anos. Então, com certeza, você não vai tomar crédito. Como é que funciona? É meio maluco esse negócio. Aí, a não ser que você tenha uma garantia real para dar, né, Tiago? Sim, sim. É uma barreira para novos entrantes, né? Sem dúvida é uma barreira. Essa questão de você ter a necessidade de oferecer uma garantia real para começar a operar é o que acaba barrando, né, novos entrantes aí na atividade agropecuária. Mas esses novos instrumentos que eu te falo até, Glauber, um deles é, por exemplo, a questão do produtor acessar as ACCs, né, que são os contratos de antecipação de câmbio, e também as NCS, que são notas de crédito de exportação.
Se o produtor ele faz uma primeira operação de exportação indireta, ele escritura ela, ele consegue registro que ele tem 1 ano de exportação indireta, já se abre esse novo leque de oportunidade para ele. Como é que funciona isso? Ele consegue pegar esse recurso aonde? No banco? Como é que é isso? As ACCs... Você fala tão fácil assim, né? E para mim é um monte de letras horríveis, entendeu? As ACCs, assim... Realmente elas são simples, né? Embora o nome seja complexo, ela Eu já fiz ACC há muito tempo. Esse ACC é velho, não é? Sim, é velho. Eu fiz uma vez ACC lá do Sicredi há muitos anos. Acho que deve fazer uns 500 anos, mais ou menos. Descobrimento. Foi Pedro, se eu não me engano, o gerente era Pedro Alves Cabral aí. Eu lembro que eu fiz. Eu não me dei bem naquele ano. Para variar, eu acho que teve uma mudança de câmbio e eu me lasquei. Porque, assim, ela não serve, não é para todo mundo, né? Você precisa primeiro aprender a lidar com operação com câmbio, né? Então, um hedge cambial é importantíssimo. Agora, por exemplo, até um mês atrás ainda haviam operações de ACCs para pessoa jurídica na faixa de 6% em dólar, né? Se o cara vai fazer essa operação e vai ficar a descoberto, não pode, ele tem que ter um hedge. Entrar agora nesse negócio vai estar caro, porque o hedge cambial, por conta da oscilação da moeda, está muito caro. Mas você aprender a lidar com isso e inserir na sua cesta, né, de financiamento é uma oportunidade, é uma opção que o produtor tem que considerar. Ele leva lá o seu contrato na instituição financeira, tratando-se de ACC, ele pega esse crédito e ele precisa performar. O que é performar? É provar que houve um embarque. Então, futuramente, ele vai ter que trazer lá um relatório, né? Como a gente está falando aqui de operação de exportação indireta, hoje as trades fornecem para o produtor. É um bom sistema, Thiago? Por exemplo, o produtor que ele já faz essa exportação indireta. Na verdade, é interessante para ele, o valor, por exemplo, a taxa é boa? A taxa é muito boa, a taxa é atrativa. É isso que eu estou te dizendo. Se você faz isso todos os anos, tem isso como uma opção, você vai estar olhando antecipadamente até para a questão do hedge cambial. Você não vai tentar fazer hedge cambial quando o câmbio está subindo e descendo, porque aí você vai pagar uma taxa maior, né? Você vai trabalhar com planejamento, com antecedência. O momento agora, Glauber, é o seguinte. Nós estamos num momento em que o produtor precisa tomar consciência de que existem outras fontes de financiamento que não os bancos tradicionais, que não o barter, certo? Mesmo que não esteja nesse momento atrativo, ele precisa se qualificar para isso, tá? Agora, interessante, eu até vi um aplicativo, né? Tem um aplicativo, foi o Daniel, né? Que era do IMEA, né? Ele tem um aplicativo, ele coisa lá, é interessante, você joga lá, né, as informações, você joga seu CPF, ele já te dá o seu score, classificação de risco. E é interessante, eu achei interessante. Lógico que não concluí isso, mas eu estou falando assim, eu estive olhando, fazendo a simulação. Eu achei bem interessante, quer dizer que, na verdade, existem outras alternativas que o produtor... Agora, o produtor precisa de ajuda, né, Thiago? Porque eu vejo assim, não adianta, o cara está lá no dia a dia trabalhando, o cara vai no Banco do Brasil, que está na cidade dele, vai no Sicredi, que está na cidade dele, vai lá na Caixa Econômica, no Santander, o banco que está próximo, para ele buscar outras linhas, é um pouco mais difícil, eu acho. É um investimento, né? O que ele precisa fazer? Primeira coisa... Independente se é uma fintech, se é uma revenda, se é uma trading ou um banco, hoje eles estão olhando governança. Tanto do ponto de vista de armazenamento de informações sobre a produção, quanto análise financeira orçamentária. Se esse produtor faz uma gestão de fluxo de caixa, se ele crava os seus compromissos futuros baseado nos seus recebimentos. A teoria é muito simples. Agora, o nível profissional de controle, que já tem ferramentas aí que te ajudam a fazer de forma fácil também, é que transformam isso numa informação profissional. Que ferramentas, Thiago? Vários aplicativos que se tem, softwares, né, que os produtores adquirem. Eu me lembro que você ajudou a desenvolver um software também, né? Um desenvolvedor, na verdade, trouxe uma ideia para ti e você ajudou ele a promover aquele projeto. Então, é dessa forma mesmo. São informações da atividade de produção, produtividade, mas também aquelas relacionadas a financeiro, a caixa, a compromisso futuro. Essa governança vai ser fundamental. E talvez o produtor não consiga enxergar o valor imediatamente, mas ele tem que ter essas informações. É interessante que você está dizendo que é importante o cara ter hoje, seja
um sistema, né? Eu acho que, né? E que ele possa ser comprovado, né? Independente. Como que vai ser comprovado? Através de nota fiscal. Primeiro, a produção. Você tem a área, o mapa da fazenda, tem uma quantidade de notas que você tirou por ano, divide a quantidade que você vendeu de soja, você já tem a média. Então, quer dizer, você tem como comprovar isso, inclusive na própria declaração de imposto de renda, que lá vai estar todo o seu faturamento, quantas sacas de soja vendeu. Você tem também como tirar uma lista hoje, né? E você chegar e planilhar isso, né? Como diz você, seja numa planilha de Excel, mas precisa ter bem estruturado, né? Para entregar para o agente. Né? Que eu vejo, se você entregar uma coisa que é fácil de visualizar, você vai ter crédito. Tiago, eu vou pedir um momentinho para você, falei demais, né? Desculpa aí, nós vamos para o intervalo e vamos voltar falando sobre reforma tributária. Falamos sobre crédito, agora vamos falar sobre reforma tributária que vai impactar no crédito também. Não saia daí. De volta direto ao ponto, falando com o meu amigo Tiago Rocha, né? Que é o cara aí que também da ProSoja, mas também agora está em Brasília, né, prestando consultoria com mais pessoas, mais entidades, e também é o presidente da Câmara lá, que eu sempre tenho, que é de novos... De crédito. De crédito, a Câmara de Crédito, ou seja, esse é o rapaz do crédito. Agora, Tiago, eu sei que além de você estar muito envolvido com crédito, você é um cara tributário, né? Você é um cara que tem defendido muito a questão tributária. Eu olho no WhatsApp ali, os embates seu aí com o André Nassar, e aí você vê lá a CNA, o Colchão aí comentando, Eduardo, ou seja, eu estava olhando hoje aquele negócio ali e fiquei louco. Me fala como é que está a reforma tributária. A gente tinha a PEC 45, tá? Tem a PEC 110, que seriam para mudar o sistema tributário do Brasil, criar o IBS e assim, vários nomezinhos. E surgiu uma PEC 46, né, que também surgiu ali no meio do caminho. Me fala, aí tem esse relatório do Agnaldo que pegou, parece que juntou a PEC 45 a 110. Como é que está isso, Tiago? Me explica para quem está nos ouvindo o que o cara pode esperar por aí. Bom, já há 2 anos a gente vem debatendo reforma tributária, né? As 2 reformas que estavam aí em discussão eram a 110 do Senado e a 45 da Câmara. Uma unificando 8 tributos, transformando 8 em um só, e a outra, que é a da Câmara, 45, transformando 5 tributos em um só. Um dos grandes problemas dessas PECs é o conflito com o Pacto Federativo. É que você junta tributos estaduais com federais, e aí você tem que criar uma estrutura de repartição. Aí o Estado fica na mão do governo federal e ninguém quer, né? Exatamente. Tem até estudos que mostram o seguinte, que a carga tributária que está em torno de 35%, 67% são tributos federais. Só que a reforma, da forma como está sendo trabalhada, ela ataca apenas predominantemente os impostos estaduais e municipais. Ou seja, eu vou simplificar, mas vou simplificar a sua casa, a minha não, entendeu? Então, essa é uma grande discussão, que é outra preocupação dos estados produtores, né? Especialmente estados produtores, é que muda a lógica de tributação. Ao invés de eu tributar na origem, eu tributo no destino, ou seja, lá no consumidor. E estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, eles têm uma perda terrível de arrecadação e sem nenhuma perspectiva de retorno, né? Então fala-se de um fundo de recomposição de receita. No caso de São Paulo, que tem um grande consumo e uma grande produção, no caso muitas vezes se equilibra, né? Vai ganhar, né? Ele vai sair ganhando. Os estados com maior densidade demográfica vão sair ganhando sem dúvida. Agora, para estados produtores, o problema eu já não tenho consumidor, certo? Se você disser o seguinte, não, mas lá está a matéria-prima, então a indústria vai continuar instalada lá. Ok, mas ela vai estar instalada lá e vendendo seu produto para fora e tributando fora. Então há uma proposta até de criação de um fundo eles utilizam vários nomes, mas é como se fosse uma reparação. Compensatória. Uma compensação. Só que com prazo de 10 anos. Isso seria muito ruim, porque enquanto a indústria nacional vem caindo bastante ano após ano, a indústria nesses estados interioranos vem crescendo e muito mais do que a economia. Então, se a gente coloca e fala assim, olha, eu vou recompor a sua receita a partir desse momento zero, que é quando entra em vigor a reforma tributária. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu travei a capacidade de crescimento da indústria nesses estados, né? E se crescer a partir de agora vai ser nos grandes centros. É isso que os estados, especialmente do Centro-Oeste, não conseguem aceitar e eu acho que não devem mesmo, né? Mas, e agora esse relatório, ele continua, porque eu estava até vendo aqui, não que eu entenda, né, mas até foi um consultor jurídico que é o Fernando Scaff, né,
fez aqui umas conclusões e tal, e né, para eu que não entendo muito, um pouco complicado também. O relatóriozinho dele tem 92 páginas. Então, assim, pessoal, você pode pegar e ler, né? Facinho, 92 páginas, no instantinho, né? Ler. Antes de dormir. Antes de dormir. Né? Então, Tiago, mas como é que fica no caso desse relato do deputado federal Aguinaldo Ribeiro? Você leu? Eu digo assim, mas você acha que melhorou? É possível de se aprovar? Há o entendimento com os governadores? Porque eu acho que para aprovar qualquer reforma tributária nesse país aqui, vai depender dos governadores darem ok. Porque nenhum deputado, né, vai contra o governo do estado, porque ele vai tomar cacete lá e vai ficar troncho. Né? Então, como é que você vê isso aí? O fato é que agora nós não estamos avaliando reforma nenhuma, né? O texto que temos na mesa foi um relatório, como se fosse um relatório de intenções. Mas unifica as duas? Na verdade, ele predomina a PEC 45. Inclusive, no nome dele, o relatório é o relatório da PEC 45, tá? Assim, o que nos causa mais preocupação é que ele apenas traz algumas premissas e os pontos mais sensíveis para o agronegócio, para a produção de alimentos, ele é muito discreto ao citar. Por exemplo, nós vamos ter tratamento diferenciado e favorecido para a produção de alimentos? Se você não trouxer um tratamento favorecido, em momentos como esse, que nós estamos entrando numa crise de preço, né, de crédito, o governo vai conseguir salvar, assim como faz os Estados Unidos, a União Europeia? Não tem condições, não tem orçamento para isso. Então, o Brasil ele viveu de um liberalismo econômico na agricultura, né, e alguns anos para cá ainda mais. E se o governo ele erra a mão e tributa demais, em algum momento ele vai ter que ir lá e recompor alguma perda relativa a problema climático, que a gente sabe que não tem condições, né? Então, essa é a preocupação. O relatório ele é excessivamente superficial. Agora, Tiago, vamos pensar assim, no caso do produtor rural, né? Vou pegar pelo aquilo que eu estava lendo no WhatsApp ali, que é o WhatsApp de trabalho, não é WhatsApp porcaria, né? WhatsApp de reforma tributária, você aprende muito ali. Aí o que acontece? Lá eu estava vendo, por exemplo, a discussão, né? A sugestão, por exemplo, de se colocar uma alíquota. Vamos supor assim que, beleza, vai tributar o agro, né? Que ou seja, não vai dizer que não vai ter o sistema diferenciado. Vai tributar, ou seja, eu vou produzir soja, eu vou vender minha soja, vai ter que pagar lá 6%. Não tem esse número. Vamos supor que tenha, que a gente defina, nós queremos pagar 3%, chutando, tá? Queremos pagar 3%. Aí, nesse caso, eu vou pagar e vou me creditar. Existem as pessoas que defendem que eu posso me creditar, porque hoje, independente de ser diferido as coisas, por exemplo, quando eu compro uma máquina, eu pago ICMS, eu pago alguns tributos. Quando eu compro óleo diesel, eu pago. Quando eu pago a conta de energia, eu pago. Quando eu pago a conta de telefone, eu pago. Quando eu estou comprando comida para a cantina, eu pago. Enfim, eu estou pagando vários tributos que eu não estou me restituindo. E que ele fala, se fizer essa conta, na verdade, o produtor acaba ganhando. Alguém já fez essa conta, afinal? Porque o que eu estava discutindo, inclusive, por incrível que pareça, com o Paulo Rabelo nessa semana, é sobre isso, que o Paulo Rabelo, ninguém tem números, não tem número falando disso. Estão discutindo uma reforma tributária de tributo sem número. Como é que você vê isso? Exatamente. Sem números e com algumas conclusões que a gente não consegue avaliar as premissas, né? Uma das discussões que ocorre exatamente em relação à reforma é que agora nós estamos falando de texto de PEC. Ou seja, uma alteração na Constituição, e na Constituição não se coloca alíquota. Então, o que o setor está pedindo? O setor não está pedindo redução de cargas tributárias, não é essa a discussão. O setor não quer ter a sua carga tributária majorada. Esse é o ponto. Então, há algumas salvaguardas ali na Constituição que precisam estar. Por exemplo, quem que é contribuinte desse novo IVA? Você fala que não pode colocar na Constituição, porque também se colocar na Constituição 3%, vai ter que fazer uma nova PEC para mudar isso. Não é matéria, técnica legislativa não permitiria. Isso não é algo adequado a se colocar na Constituição. Isso vem por uma lei complementar. A questão é... Como foi o Código Florestal, você tem lá o percentual de reserva e tal, você tem que ter depois uma lei complementar, né? Isso, exatamente. Então, assim, mas as salvaguardas precisam estar na Constituição. Dizendo que pode ter uma alíquota diferenciada, ou pode ter... Porque senão, se não tiver dizendo... Se não tiver... O que eu estou entendendo que você está dizendo, que se não tiver isso aí, de repente crava lá que... Aí depois... O governo coloca 22% de imposto, o produtor vai ter que pagar 22%. Não tem como ele ter, porque não está dizendo que pode ter. É isso que você quer dizer? É isso, é exatamente isso.
Você falou aí da questão do débito e crédito. Isso chama conta gráfica. Eu pego todo o tributo daquilo que eu paguei, certo? E eu aproveito ele na hora de vender. Então, eu calculo o tributo na venda e abato o que eu paguei ali já na aquisição. Como é o caso do imposto de renda. Você olha o imposto de renda, você está lá, você está devendo imposto a pagar, 4 mil, imposto a restituir, 10 mil. Então, na verdade, eu não pago nada, mas ainda tem para receber 6. É assim que teria que funcionar, né, Tiago? Só que acontece o seguinte, vamos lá, isso é no campo teórico. Vamos para o campo agora prático. Encerra, Tiago, nós temos aqui 30 segundos, encerra, fala para nós aí, o que você acha? Bom, eu acho que assim, isso está muito mais claro os impactos para a sociedade. Por exemplo, a questão do cashback, essa restituição de crédito. E se fosse realmente fácil, poderia ser feito um piloto agora e restituir os créditos acumulados das trades. Ou seja, na sua opinião, não está maduro. Não está maduro. Não está maduro. O que vier agora está complicado, né, Tiago? Corre um grande risco. Nós estamos mexendo na vida de toda a população, né? Tá certo. Tiago, infelizmente esse tema é muito rico. Eu queria só trazer realmente, não queria entrar tanto a fundo, mas trazer um apanhado. Muito obrigado pelo seu conhecimento aqui para todos nós. Obrigado, Glauber, mais uma vez aí, me honrando com o convite. Tá aí, mais uma entrevista super especial, atualizando você do que tem por aí de crédito e também de débito que deve vir para você. Um abraço, até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.